Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy do Charmes, voltei. Estilo Charles Dom pra fazer. Falando da bela atuação do Fluminense contra o Santa Cruz, que teve como marca a volta do Pedro. O Pedro já estava em segundo lugar na eleição do craque do jogo, na TV Globo, sem estar em campo. Quando entrou, então, aí disparou, né? Levou... Era o entusiasmo da torcida do Fluminense. Claro que a volta do Pedro era a grande atração, mas eu acho que o jogo de ontem ajuda a gente a consolidar a ideia de que o Fernando Diniz está implantando o projeto dele no Fluminense. Né? Com o material humano que tem, está fazendo o time jogar do jeito que ele imagina, com a concepção que ele tem de futebol. Quando você olha para o Fluminense no ano passado, se você pegar qualquer melhores momentos de jogos do Fluminense no ano passado e comparar com esses jogos do Fernando Diniz, é impressionante, porque mesmo contra adversários mais fracos, né, tecnicamente falando, muitas vezes o Fluminense se colocava em dificuldade ano passado. E esse ano está exibindo um futebol bonito. Ontem dominou o jogo inteiro, né, não passou nenhum aperto. Teve o golaço do Luciano, que foi, assim, a jogada já foi bonita e a finalização dele foi perfeita. E para coroar foi a volta do Pedro, né? Eu acho que é um jogador que fez muita falta para o Fluminense no ano passado. É um jogador promissor, né, para o futebol brasileiro. Então é bom que ele volte e volte bem. Só que esse gol do Luciano é o gol... O Pedro tá voltando. Então, eles não disputam o Pedro posição, vai te pegar, não. né? Eu tentei lançar essa provocação aqui outro dia, não colou. Disseram, não, podem jogar juntos. Eles podem jogar juntos, porque ambos têm boa capacidade de jogo fora da área. O Luciano dá muita mobilidade. Mas hoje, logicamente, que há um conflito. Para você preservar um equilíbrio no meio de campo, você vai gerar um conflito ali entre o Pedro e o Luciano, mas pode sobrar, por exemplo, o Johnny Gonzalez, tranquilamente. Né? Que perdeu um gol também no primeiro minuto. Então você pode sobrar para ele. Tecnicamente, até, na minha opinião, é de todos o mais frágil. É o jogador mais frágil que permite ali uma entrada do Pedro com uma adaptação junto com o Luciano, com o Everaldo. Tranquilo, um time ofensivo. Esse foi um gol muito mal anulado, né? E seria o terceiro gol do Fluminense, ampliando uma vantagem que seria muito importante para o jogo da volta. Esse lance aí foi esse a falta do Pedro? Que o cara estava deitado ali atrás da barreira? Eu achei genial isso. Eu olhei e falei, gente, o que ele está fazendo? Ele realmente está deitando atrás da barreira. Se fosse... Quase que ele tomou uma bolada nas costas ali, que o Pedro bateu baixo, né? Quase que... Nosso querido Januário de Oliveira falaria, tá lá um corpo estendido no chão. É verdade. Deixa eu apertar o F5 aqui, porque a gente tem que ficar atualizando os regulamentos. Copa do Brasil não está usando VAR? Nessa fase, acho que ainda... Ainda não, né? Não. Ah, tá. É porque tem isso, tem que pensar também em que fase dos campeonatos o VAR começa a ser utilizado. E não tem mais o Só gol... a partir das oitavas que vai ter VAR na Copa do Brasil. E não tem mais o gol qualificado, né? Então, qualquer vantagem de 2 gols na próxima partida leva para os pênaltis. O Fluminense tem uma coisa que eu gosto de valorizar no trabalho do Fernando Diniz, que é um técnico que não fica reclamando, sabe? Eu preciso de contratação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Eu tenho o meu conceito de jogo e eu vou implementar esse conceito de jogo com os jogadores que estão aqui. E o que me surpreende é a velocidade como ele está conseguindo colocar isso em prática. E não é fácil, não é fácil. Os jogadores do Fluminense compreenderam com uma velocidade, sabe, esse sistema mais participativo, de posse de bola. Ontem o Fluminense, mais uma vez, controlou totalmente a partida. E no Rio de Janeiro, em função desse bom sistema de jogo implementado, no Rio de Janeiro foi o único que conseguiu fazer frente ao Flamengo. Que tem mais potencial técnico, mas não tem a mesma qualidade de jogo coletivo que o Fluminense tem. Quem fez os jogos mais difíceis, os clássicos mais difíceis contra o Flamengo foi o Fluminense. Sim, ele conseguiu domar, inclusive, em alguns momentos, o Flamengo. Tendo mais posse de bola, jogando no campo do Flamengo, com troca de passes, tendo jogadores menos qualificados, ou com menos peso, pelo menos no aspecto financeiro. O Flamengo tem um elenco que se distancia dos outros, mas o Fernando Diniz diminuiu essa distância com um bom trabalho que ele está fazendo com esse elenco do Fluminense, que chega aí agora com o Pedro,
que vai certamente ser o titular. É um raro homem de área, atacante, homem de frente que prepara jogadas. São poucos hoje que a gente vê com essa qualidade no futebol brasileiro. E o Fluminense tem que valorizar ao máximo o retorno do Pedro. E aí, certamente, ele vai encontrar ali um esquema para botar o que há de melhor em campo. O Fluminense tem tudo para fazer, na minha opinião, um belo campeonato brasileiro. Ontem tinha um amigo meu, tricolor, convidando todo mundo do grupo de jornalistas velhos para ir ao Maracanã. Vamos ver o Pedro? Aí, torcedores de outros times assim, mas por que eu vou ver Pedro? Porque ele falou, porque depois só no Real Madrid. Aproveita agora, né? Vamos lá ver lá. Né? Ele teve uma atuação discreta, Marcelo. Se ele, falta mas de também, né? 8 meses claro, fora. Compreensível. Vai ter que apanhar da bola um pouquinho para voltar. Mas assim... Tem aquela chance de começar a ter pequenas lesões musculares agora. É normal para quem está voltando. Por isso que tem que ter calma nessa volta. Não é para achar que o jogador está bichado. Vamos com calma, é normal. Né? Mas chegou já sendo a referência. Os jogadores de meio de campo acham ele com facilidade no meio da área. Ele usa bem o corpo. Mostrou essa faceta de batedor de falta também, eu acho que né? ele é um jogador bem completo, assim. Ele é um jogador que tem muita presença de área, é um jogador que também sabe sair da área e achar seus espaços, sabe bater falta. Ele é realmente um jogador completo. Como diz o Roger, toma que é de graça. Rapaz. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa. Né? Ele é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola. Ele é muito. E tanto é que foi chamado pelo Tite para a seleção brasileira com inteira justiça. Só que deu azar de se contundir. E quando estiver bem fisicamente, não tenho dúvida de que o Tite vai voltar a chamá-lo. E uma coisa que foi legal de observar também, nisso que você estava falando do Fernando Diniz, é como os jogadores compraram essa ideia. Porque depois do primeiro gol do Gilberto, o Gilberto foi correndo direto abraçar o Diniz, assim, e num abraço muito efusivo, assim, que mostrou o quanto esse grupo, acho que comprou a ideia do Fernando Diniz, porque como o Eberle estava falando, não é fácil implementar uma ideia de jogo, de propor o jogo o tempo inteiro, né, de aproximar os passes e tudo mais, tão rápido, com um time que jogava, no ano passado tinha um